Bom dia! Começando a nossa live de quinta-feira. Esperando aqui o Rô entrar. E... Olá! Uhul! Bom dia! E aí, Flavinha, bom dia, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo também, tudo certinho. No seu café? Não, agora eu tô na água aqui. Hoje já tomei bastante café até. Eu vejo você tomando café e eu tomo chá. Nossa, eu até curto o chá assim também, mas é mais café. É engraçado esse negócio, né? Por exemplo, os dois são bebidas quentes, né? Mas quando tá calor, eu não consigo tomar chá. Mas café eu não fico sem. É engraçado, né? Você toma? Então, Eu tomo chá de qualquer jeito, quente, frio. Eu tenho dificuldade de tomar água e aí eu começo a tomar água com chá. que legal, legal. Rô, que alegria ter você aqui. Muito bom. Muito feliz mesmo de você ter aceito esse convite da gente falar do despertar da consciência. E eu gostaria que você se apresentasse. Legal, vamos lá, né? Eu sou Rodrigo Fagundes, eu trabalho com desenvolvimento humano, né, desde 2013, já estou nessa caminhada há um tempinho. E é interessante, assim, já contextualizando com esse tema da live, né? Eu acredito que o despertar da consciência ele está sempre presente quando a gente fala de desenvolvimento, né? Porque é uma ampliação de consciência, acho que essa é a questão, né? Tem várias formas da gente interpretar o despertar da consciência, mas a minha forma de olhar para isso é você ampliar a tua consciência, ampliar a forma como você Rô, volta. a gente pode utilizar para isso acontecer. Então, esse sou eu. Acho que eu posso falar um pouquinho. Tem uma história anterior a esse mundo, que era trabalhar como executivo de empresa, né? Fiquei quase 10 anos trabalhando com projetos e marketing, mas aí em 2013 resolvi me dedicar aí totalmente a esse outro lado, né? Apoiar as pessoas realmente nesse crescimento. Então, é isso que eu me dedico, é isso que eu faço. E quando eu conheci você, eu já estava no meu processo, né, de despertar e, e eu não sabia muito de você, assim, né? Estava te conhecendo naquele momento. Mas a nossa sintonia e os nossos assuntos e a nossa trajetória de vida também bem parecida, parece que nos uniu e nos aproximou. E eu acho importante falar dessa sua trajetória, porque você me ajudou muito na minha transição de carreira. Eu também trabalhei como CLT bastante tempo dentro de empresa, sou de formação engenheira civil, atuei na área. E quando eu vim para esse outro lado, né, do desenvolvimento, eu tive bastante dificuldade de me adequar à nova rotina. Então, eu acho que seria legal, se você quiser, dar uma resumida como que foi a sua jornada e como que você despertou a consciência. E aí, talvez, nesse seu processo de contar como foi o seu despertar da consciência, a gente já trazer o que é o despertar da consciência. Sensacional, sensacional. Nossa, esse processo foi muito interessante, assim, né? Essa minha mudança. Então, eu já vinha trabalhando já há alguns anos com projetos de marketing, gostava muito, acho que isso é o ponto mais interessante, assim, gostava muito, sou muito amigo ainda das pessoas com quem eu trabalhava nessa época, mas nessa época é engraçado, porque é como se eu tivesse um lado B da minha vida, assim, né? Hoje eu tô com 34 anos e eu comecei a meditar quando eu tinha 14, de 13 para 14. Muito cedo, minha mãe me apresentou a meditação, um pouco esse mundo mais de autoconhecimento, de se trabalhar. E eu comecei então muito cedo. E assim, eu sempre gostei muito, né, de aprofundar nesses assuntos, de conhecer, de fazer curso, de fazer práticas. E aí parecia que quando eu ia para o trabalho, eu meio que vestia
toda uma máscara, né, uma armadura, para esse lado não aparecer tanto, porque putz, eu trabalhava como um executivo de uma grande empresa, né? Então ali eu tinha que, de repente, não é que eu tinha, eu escolhia, né, não mostrar tanto esse lado. Mas, por exemplo, parecia que chegava no final de semana ou mesmo à noite, e eu fazia cursos e lia coisas que não tinham a ver com o negócio, né? E eu acho que isso já me ajudou, né? Acho que, assim, sempre fez eu questionar as coisas, questionar as situações e tentar ampliar minha consciência em relação a tudo que estava acontecendo. Foi um pouco isso também que me fez tomar a decisão de fazer essa mudança, né? Então, de sair desse mundo corporativo pelo lado de dentro, como eu sempre brinquei, e atuar nele pelo lado de fora, que é, cara, como é que a gente pode ajudar as pessoas, de alguma forma, a se desenvolverem, a crescerem e tal. E foi isso que eu comecei, então, a fazer. Não é porque eu não gostava, mas é porque eu decidi, talvez, ampliar um pouco mais isso, né? E é curioso, porque, assim, mesmo assim, às vezes esse jeito da gente trabalhar em sociedade está tão enraizado dentro da gente que mesmo quando você faz uma virada, você ainda tem alguns vícios, né? No caso, eu tinha alguns vícios. E eu já me peguei, por exemplo, nessa minha fase mais empreendedora, replicando padrões e modelos que eu tinha exatamente quando eu trabalhava dentro das empresas, né? Não sei se isso já aconteceu com você, Flavinha, de se tocar disso, assim, né? Aí você fala, caramba, não, mas Sim. agora eu posso, né? Eu não preciso Uhum. dessa armadura, né? Acho que só para dar um exemplo, assim, eu não lembro qual foi a última vez que eu usei um sapato e uma camisa social. Tá? Tô aqui de camiseta e eu geralmente uso tênis, sapatênis, inclusive para o meu trabalho hoje. Então, quando eu vou fazer palestras em empresa, né, quando a gente ainda ia presencialmente em empresas, eu vou assim. Mas eu demorei para ir assim, sabe? Tipo, nos primeiros anos, nossa, eu ainda continuava vestindo essa maneira como se a minha camisa dissesse alguma coisa sobre o conteúdo que eu vou levar ou que eu vou fazer, sabe? Então, é interessante, porque é isso que eu chamo, então, de despertar da consciência nos mais diversos contextos. Não é uma coisa mística do tipo, nossa, agora eu me iluminei. Não é isso. Uhum. Cara, eu preciso despertar minha consciência para o fato da minha roupa não impactar quem eu sou. Eu preciso despertar minha consciência Sim. da forma como eu me comunico com as pessoas. Então, qualquer contexto da sua vida, você pode olhar e falar, eu preciso despertar minha consciência aqui. E se ela já está desperta, eu preciso aumentar, expandir minha consciência aqui. Não tem limite, né? Então é um pouco disso que eu penso e foi assim um pouco na minha trajetória. Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, né? Sobre esse despertar da consciência, tirando esse estereótipo de coisa mística, de coisa de gente abraçador de árvore, né? De gente que tá desconectado do mundo material, né? Despertar a consciência não é desconectar do mundo material, é a gente realizar aqui no mundo material também. É uma parte muito importante da nossa vida, né? Por mais que tenha essa conexão com a meditação, são alguns momentos no dia. Mas durante o meu dia eu realizo um monte de coisa que tem a ver com material e que não por eu ser uma pessoa desconectada da matéria. Então, o despertar da consciência ele pode vir de várias formas. E a gente está vivendo um momento que traz esse convite, né? Da Exatamente. gente reavaliar o que eu estou fazendo. Será que tudo aquilo que eu usei o meu dinheiro nesse tempo realmente era extremamente necessário? Que agora a gente não está saindo de casa. Então, as roupinhas é as roupinhas de ficar em casa. Não vai em restaurante, não, né? É, um pouco disso, né? Acho que está fazendo esse convite, cada um no seu grau, na sua intensidade, mas esse convite está sendo feito a todos. E como que a gente começa, Rô, assim, da sua visão, né, da sua experiência, porque você tem uma larga experiência de desenvolvimento de pessoas, focada no mundo corporativo, né, ajudando essas pessoas a serem pessoas melhores, não só para o trabalho, mas para elas também. Pelo menos é assim que eu sinto o seu trabalho, tá? Se eu estiver falando algo que não seja real, você me fala. Como que esse despertar pode caminhar, né? Como que a gente pode dar esse primeiro passo? Se eu estou nesse momento de perceber que minha vida tem algumas coisas que eu gostaria de mudar. Que passo que eu posso dar para caminhar para esse despertar? Que, como você mesmo disse, não é algo que, puf, acontece e acabou. A gente vai indo cada vez mais. É interessante você falar isso, porque assim,
isso já está acontecendo sem você parar para pensar nisso. Né? Então, assim, a gente já está se desenvolvendo o tempo inteiro, sem perceber. Né? Começa pela parte física. O teu corpo está se desenvolvendo, ele está crescendo, tem células morrendo, células nascendo, cabelo crescendo, caindo, enfim. Já está acontecendo. Isso desde sempre. Você não para pensar nisso, mas isso está acontecendo. Então, fisicamente, você está se desenvolvendo. Psicologicamente, mentalmente, também. Você não para. O tempo inteiro você está absorvendo informação, conhecendo novas coisas, pensando coisas diferentes. Né? Então, esse desenvolvimento ele é constante. E aí a provocação que eu tenho feito há muito tempo é: mas será que esse desenvolvimento está acontecendo na velocidade e na direção que você quer? Né? Porque muitas vezes você identifica esse desenvolvimento, quando você para olhar, você fala, caraca, eu estou indo na direção oposta que eu queria, e numa velocidade ou mais rápida ou mais lenta do que eu gostaria. Né? E aí talvez o primeiro despertar da consciência intencional é você olhar para isso e falar, o que eu quero de fato? Né? Então, é realmente trazer muita presença. Né? E quando a gente fala de presença, não é só estar aqui fisicamente, é estar aqui na minha totalidade. Né? Porque eu posso estar aqui nessa live conversando com você e com todo mundo que está assistindo a gente, e a minha mente tem esse poder de viajar. Né? Eu posso estar pensando no agora que vem, né? Sendo que hoje não faz o menor sentido pensar no que você vai fazer mês que vem, porque a gente não sabe, né, como vai ser o mês que vem. Mas nunca faz sentido, porque você não sabe como vai ser daqui 10 minutos, né? Então a grande questão é trazer essa presença para você poder olhar e fazer escolhas muito coerentes com o teu momento presente, né? E só a presença te permite isso. Se você está vivendo no futuro, no passado, você não consegue perceber essas oportunidades no momento presente. E aí, uma vez que você olha para isso, já acontece esse despertar consciente agora, né? Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, você precisa despertar a consciência até para o seu despertar da consciência, porque senão ele está acontecendo sem você, não digo controlar, mas sem você escolher, né? Sem você dar a direção e a velocidade que seria mais adequada para o teu momento. Muitas vezes, quando você percebe isso, só de perceber, você fala, caraca, tem alguma coisa errada. Não é isso que eu quero. Isso não faz sentido para mim. E aí dói, né? O que eu costumo dizer é, essa dor ela não é confortável, né? Inclusive tem dois amigos, o Adalto e o Adailton, que falam muito isso até em relação a sintomas físicos, né, de doença. Não é confortável, mas faz parte, né? Então, quando você tem uma dor de cabeça, não é confortável, mas ela tá te dizendo alguma coisa. Esse desconforto, ele não é confortável, obviamente, mas ele tá te dizendo alguma coisa. E aí você tem uma pista para aprofundar nesse despertar, né? Se você quiser, né? Você pode escolher não fazer, mas você pode escolher fazer também. O convite está aí. O tempo todo, Flavinha, o tempo todo. O tempo inteiro a gente Sim. é convidado, convidada a despertar. No sentido de olhar para aquilo e falar, opa, tô vendo que você está aí. Agora eu vou lidar com isso. Mas muitas vezes a gente usa mecanismos para fugir, né, dessa questão. Sim. Quando você diz, né, de saber o que eu quero, né, o que eu quero, para que direção eu quero ir. Acontece das pessoas irem para direções que elas não querem, talvez por conta da família, por conta do trabalho, da sociedade. Sabe, acontece por conta de vários fatores e às vezes até por conta da gente mesmo. Às vezes nem você consegue explicar por que você está indo nessa direção que você não quer. Mas tem tanta crença enraizada, e você que atua com Theta Healing, que é uma técnica fantástica que atua muito com as nossas crenças, né, basicamente. O Theta trabalha muito isso. E assim, a crença te faz agir e pensar e fazer sem você conscientemente querer. Então você fala, não, mas conscientemente eu não quero. Mas no momento em que eu paro de pensar sobre isso e refletir, eu vou lá e faço exatamente o oposto, né? Mas tem sim a ver com a nossa família, às vezes a sociedade. O exemplo que eu dei de, eu preciso usar uma camisa, usar um terno, não era por mim, era por quem, né? Mas veja, eu posso dizer que era por causa da sociedade, por causa das pessoas, mas na verdade é uma crença minha de que isso é relevante, de que isso é importante. Então, no fundo, é mim, né? Acho importante trazer autorresponsabilidade nesse processo, porque senão eu posso culpar meus pais, minha família, meus amigos, o mundo, e sendo que na verdade não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. A responsabilidade é minha, né? Eu escolho fazer ou não fazer. Né? E uma vez que eu trago essa responsabilidade, eu me empodero. E esse é o ponto, né? Aí eu consigo entender o que eu tô fazendo para me segurar. O que eu tô boicotando, sabe? E os boicotes são muitos, muitos, muitos. Coisas do tipo assim, nossa, eu quero muito isso. Eu já vi várias pessoas, não só clientes, mas amigos muitas vezes, e a galera não gosta. Quando é cliente, ainda gosta, porque a pessoa tá te pagando
para que você a provoque nesse sentido. Amigos não gostam muito. A pessoa fala assim, nossa, eu queria tanto isso. E aí você simplesmente vira e fala, tá, legal, o que você fez na última semana para se aproximar disso? Sim. Desconforta, sabe? Que a pessoa olha e fala, nada. Nem 10 minutos por dia. Cara, como é que você quer muito uma coisa e não investe nem 10 minutos por dia? Isso é muito desconfortável. Mas aí tá a pista de você descobrir o que você está fazendo para se boicotar. Né? Por que você não está ampliando a consciência em relação a isso e agindo, né? E aí você pode encontrar as crenças, as travas e tudo que impede a gente de avançar. Né? Sim. Várias pessoas entrando aqui. Bom dia a todos. A Priscila, uma terapeuta muito especial. Nesse olhar pra gente, né? Eu quero, mas não quero tanto assim. Eu falo que eu quero, mas eu não sei se eu quero mesmo, né? E aí, quando você fala das crenças também, acho que está muito relacionado a esse despertar da consciência. A gente tem uma mente que é consciente, que é essa que nós estamos usando agora para fazer essa conversa, mas a gente tem a mente subconsciente, a gente tem o inconsciente. E isso também não é místico. Freud já falou para a gente lá atrás. Tem algo que você não consegue ter clareza se você não colocar o seu foco, né? Se você deixar realmente essa mente aqui consciente guiar a sua vida, ela vai ficar nesse superficial mesmo. Então, esse subconsciente, ele faz parte desse processo de despertar da consciência. A gente vai trazendo o que está lá no fundo desse subconsciente para a consciência. E a gente vai trazendo. Né? É um processo, realmente, da gente despertando. Outra coisa legal, Rô, que eu gosto que você fala, acho que você fala de um jeito muito especial, é sobre as emoções. Qual a importância das emoções nesse despertar da consciência? Emoção tem alguma coisa a ver com consciência? 100%, né? É interessante, porque nós somos seres emocionais, né? Desde sempre. Né? Então, assim, a gente já sabe que o bebê sente emoções na barriga da mãe desde que ele foi concebido, né? Só que olha que interessante, né? Então você vai, desde a sua concepção, e muitas vezes se você usar uma abordagem, por exemplo, da psicologia transpessoal, até antes da sua concepção, mas nem vamos entrar nessa seara, vamos falar da concepção, que é algo material, Sim. físico, que consegue ver, né? Desde ali, você já está vivenciando emoções. Então você vai meio que construindo a sua história emocional, né? E eu brinco o seguinte, hoje com 34 anos, quando eu sinto raiva, não é só eu agora sentindo raiva. São 34 anos e 9 meses de história de raiva, se a gente considerar a concepção até agora. Então, é meio que acumulado, né? Por isso que às vezes a gente sente uma emoção e reage de uma forma não coerente com a situação em si. Então, às vezes você fala um negócio bobo pra mim e eu explodo de raiva. Eu não explodi de raiva por causa daquele negócio. O Rodrigo, com 34 anos e 9 meses de história emocional, explodiu de raiva. Muitas vezes porque você cutucou uma coisa emocional da minha infância, né? Da barriga da minha mãe, que eu nem lembro, imagina, né? Não sei se alguém aqui lembra, tem memórias claras da barriga da mãe. Eu não tenho, mas às vezes uma emoção de lá. E você perde o controle, né? Então, assim, desde sempre as emoções estão aí. E o grande ponto que acontece com emoções é aquelas emoções que fazem a gente perder o controle, e isso é diferente para cada um. Tem pessoas que são mais irritadas e aí perdem mais o controle por causa da raiva. Tem pessoas que são mais inseguras, ansiosas, perdem o controle por causa do medo. Tem pessoas que são mais desmotivadas, chateadas, perdem o controle por causa da tristeza. Não importa. Quando você perde o controle, você não gosta, óbvio, né? E aí você jogar para debaixo do tapete essa emoção, né? E você meio que fica numa esperança quase que ingênua de você não ter mais aquilo. Então, tipo assim, tomara que nunca mais eu fique com raiva e fique impaciente e xingue alguém. Se aconteceu até agora, se eu não fizer nada diferente, vai acontecer de novo, né? Então, despertar a consciência para as nossas emoções é fundamental para a gente realmente usar nossas emoções. Eu falo muito disso, né? Use as suas emoções antes que elas te usem, porque elas vão te usar. Vão te usar. E elas vão te usar na hora que menos esperar, na hora que você menos puder, né? Então, imagina eu ter um ataque de raiva na frente de todo mundo. É isso que acontece, né? Quando você está sozinho, sozinha, ainda beleza, só você viu. Eu brinco assim, eu já tive episódios de raiva, de impaciência, de eu pegar e socar a parede. Olha que ridículo, né? Quem que se machucou? Eu, minha mão, e a parede não fez nada, né? Mas ainda bem que eu não soquei alguém, né?
Então, assim, se eu tô sozinho, eu ainda lido com isso só comigo mesmo. Agora, o ruim é quando eu explodo de raiva na frente de todo mundo. E aí vem essa emoção que é a raiva, aí vem uma vergonha, aí vem o medo, vem uma série de coisas, uma série de encrenca. E aí o ponto é, como é que eu lido com as minhas emoções, né? Primeira coisa, reconhecendo. E isso é importante pra caramba. Porque se eu trago consciência para as minhas emoções, eu vou identificar aonde elas estão me atrapalhando. E aí a ideia não é sumir com as emoções, é começar a usá-las a meu favor. Né? Então usar a raiva, usar a tristeza, usar a alegria, usar o medo, usar todas as emoções. Esse é um ponto super importante. E dentro do despertar da consciência, eu tenho trabalhado muito isso. Assim, presença é um primeiro pilar, importantíssimo. Eu preciso estar presente, Sim. acontece aqui, está nesse momento. E aí, estando presente, eu consigo lidar com as minhas emoções. As emoções, eu não consigo ter consciência delas no futuro ou no passado. É no momento presente. E aí eu consigo evoluir com as minhas emoções. É um caminho de construção, vamos dizer assim. Sim. E cada dia fica mais fácil, né? Cada dia fica Se mais você... fácil, cada dia a gente descobre mais coisa para trabalhar, né? É uma coisa que assim, tem começo, e aí você vai trabalhando. O Tadashi Kadomoto fala muito isso para autoconhecimento, né? Tem começo, tem meio, mas não tem fim, como ele fala. E realmente, não tem fim. Você vai sempre se desenvolvendo e aprendendo mais, né? Tendo mais coisas para lidar. Muito bom. A Maju entrou aqui ao vivo, dando risada na hora que a gente falou dos acessos de raiva. E o Francisco Quem entrou nunca, também. Sejam bem-vindos. quem nunca passou por isso, né, É, Flávio? sim. Uma coisa que você me ajudou bastante, né, até com no evento que eu participei seu, o Master 360, foi estruturar a minha rotina como empreendedora, né, porque eu passei de engenheira civil para terapeuta, nesse processo aí de despertar. E eu acho que essa rotina que a gente cria para a nossa vida, ela fala muito de como a gente lida também com a nossa presença, com as nossas emoções. E aí tem um ponto muito legal que você trouxe quando você começou a fazer seus minutos de sabedoria, que são os rituais, né? E aí, ritual de novo. Esquece esse estereótipo do que é ritual. O que é O ritual? místico. Pô, Ritual é algo que você adota como um padrão, né? Então, a essência, né, de ritual tem a ver com isso. Cara, eu vou fazer um ritual. Significa que eu sigo um padrão, né, para aquilo. Então, por exemplo, eu posso ter um ritual para acordar. Então, quando eu acordo, eu faço isso, depois isso, depois isso. Na verdade, todo mundo tem. Provavelmente você faz as mesmas coisas todos os dias quando você acorda. Tem dias que você não faz, mas a maioria uhum, dos dias segue esse padrão. Então, você tem um ritual matinal. Para alguns, esse ritual é consciente, para outros é inconsciente. Você simplesmente faz. Por quê? Porque hábito, então essa sequência de hábitos acaba sendo um ritual inconsciente. Mas o legal dos rituais é você trazer isso para a consciência, para que você use os rituais a seu favor, né? E que você possa realmente fazer com que os rituais provoquem em você sensações ou resultados. Então eu posso ter um ritual para me acalmar. Imagina que eu estou super ansioso, estressado. Que ritual eu posso ter para me acalmar, né? E aí pode ser de, primeiro eu tomo um banho quente, aí depois eu acendo incenso, aí eu medito. Ou então, não, eu vou para academia e faço exercício. Ou já que eu não posso ir para academia, eu ponho um vídeo na TV e faço exercício na sala. É um ritual. Se eu tenho isso consciente, eu posso usar, né? E quanto mais você usa esses rituais de forma consciente, mais você meio que não controla, de novo, mas você direciona a tua energia ao longo do teu dia. Né? Então imagina que eu tenho um ritual para eu acordar. Qual é o meu objetivo? É despertar, né? Despertar meu corpo, despertar minha mente, é ficar no melhor estado para que eu possa trabalhar, fazer as coisas. Então, esse ritual de despertar de manhã vai me ajudar com isso, né? Eu posso ter um ritual para ficar mais produtivo. Então, assim, eu crio um uhum, ambiente, eu faço coisas para um estado de produtividade para eu fazer uma tarefa que vai exigir concentração. Eu posso ter um ritual para relaxar, um ritual para dormir, né? Que muitas vezes a gente fica no celular, na tela, até o último minuto e aí, puta, vai dormir. Aí sua cabeça está super agitada. Você pode ter um ritual para desacelerar e conseguir dormir. E aí, como a Flavinha falou, você pode ter um ritual para se organizar. Um ritual para dar pulso no seu projeto, naquilo que você quer materializar, naquilo que você quer realizar, né? E sem esse ritual, você corre o risco de passar uma semana, 10 dias, um mês, um ano
e não ter olhado para o teu projeto, para aquilo que você queria, né? Agora, se você queria esse ritual, todo dia ou a cada X dias eu faço isso, vai ficar mais fácil você perceber que você está saindo fora, né, daquilo que você tinha planejado. Então, qualquer tipo de organização, de padrão, você pode chamar de um ritual seu. Muito legal. É, você falou no começo, né, que a gente está se desenvolvendo o tempo todo. Isso foi bem legal de ouvir, viu? É, Né? a Você nossa não tem, consciência, então, você não consegue parar, Flavinha. Você quer, eu quero parar de me desenvolver agora. Não dá, não dá. não tem. Não. A nossa consciência está nesse movimento, né, de expansão, cada um no seu tempo, no seu ritmo. Então, não tem como eu ter parado no tempo. Não tem como eu ter ficado há 10 anos atrás. Não. E assim, aí até é legal a gente falar que esse desenvolvimento é sem julgamento, tá? Eu não estou dizendo que o desenvolvimento ele é positivo ou ele é negativo. Ele é desenvolvimento. Então imagina o seguinte, que agora, nessa fase da minha vida, eu começo a me desenvolver para fazer uma coisa, entre aspas, errada. Começo a me desenvolver uma habilidade de roubar, por exemplo. É um desenvolvimento. Então Uhum, é nesse sentido. Tipo, eu tô me... Agora, você pode olhar e falar, sim. cara, esse desenvolvimento está completamente errado. E eu, talvez, pensando nisso, vou falar realmente, mas eu quero dizer desenvolvimento isso, né? Então, anos que eu não me desenvolvo, eu estou parado no tempo. Está parado mesmo? Ou será que você está desenvolvendo coisas como preguiça, procrastinação, rituais para você ficar parado de fato? Isso é um... Pô, deu uma travadinha aqui. Pessoal que está ao vivo, dá um feedback pra gente. Vocês estão ouvindo, vendo? Acho que voltou. Oh, Tadinha mesmo. Voltou. Acho que voltou. voltou, né? Pessoal que está aí ao vivo, dá um joinha pra gente saber se vocês estão vendo e ouvindo bem. Voltou. Travadinha deu Voltou. uma intempérie aqui, mas voltou. Aí a Maju falou que voltou, beleza. Você acha que tem diferença? Tô viajando, tá? Você acha que tem diferença? Pra mim tá travado. Me ouve? Agora sim. Depois do eu tô viajando mais ou menos, travou de novo. Mas agora Voltou. Eu tô lendo o livro O Poder do Agora pela segunda vez, que é um livro que fala sobre presença. E, e acho que eu queria conversar com você e saber a sua opinião. Foi ao vivo. É isso que acontece. a internet do mundo está apresentando problemas, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer a pergunta. Eu acredito que a gente não precisa ter uma resposta pronta, porque eu vou perguntar, é mais uma reflexão para ampliar a consciência. Mas no livro O Poder do Agora, que eu estou lendo, ele fala que tem diferença entre o processo de despertar de uma mulher e o processo de despertar de um homem. Como que é? Como que você vê isso? Você sente diferença? Porque nos meios, né, onde a gente fala mais sobre espiritualidade, ele é majoritariamente feminino. A gente encontra poucos homens. Como que você vê isso? É interessante, né? Realmente, acho que não tem uma resposta pronta para isso, mas a gente pode refletir. Para mim, essa afirmação não sei se eu travei aqui. Parece que sim, pelo menos Travei? a imagem. Instagram, internet, ajuda a gente. Vamos lá, internet. Só mais um pouquinho. Deixa eu me movimentar aqui. Acho que voltou.
Assume em mim, mas eu te ouço. Pessoal, não desistam da gente, tá? Vem aqui, vamos lá. Vou tentar, tá me ouvindo, né? Quando eu penso sobre ela, eu já li esse livro sobre essa questão. E eu penso que faz sentido, mas as pessoas são diferentes. Então, tá, despertar da consciência para homens e para mulheres é diferente. Eu fico pensando até que o despertar da consciência vai ser diferente para todas as pessoas. Agora, se a gente pegar pessoas e colocá-las em grupos, então, por exemplo, homens, mulheres, tal cultura, tal país, Uhum. tal família, tal você vai encontrar similaridades, né? Então, o que eu acho que o Eckhart Tolle foi entender isso, tipo, olha, tem diferenças do despertar, diferenças, assim como tem com quaisquer grupos que a gente colocar, né? Agora, quais são de fato essas diferenças? Fica complicado, né? A gente falar assim sobre isso, né? Mas eu tenho uma pista aí de que é por conta da história, né? A gente tá em cenas Né? congelado. Ai, ai. Internet, Help. volte. Parece que voltou. Eu tô travado aqui para mim, a minha imagem. Tá Ela travado? fica indo e voltando. Tá. Pessoal que tá ao vivo, vocês estão vendo o Rô travado e eu me movimentando? Os dois estão travados? Como é que tá? Voltou? Continuou travado? Não, pra mim agora tá normal. Voltou. Tá indo pra caramba. Cortou quando você falou de vivência, né? Que foram vivências diferentes. Não sei se foi essa palavra que você usou. Pelo histórico. Acho que a história é diferente, né, para homens, assim, na nossa história, né, a forma como isso vinha acontecendo até então. Hoje a gente está vivendo um período de mudança, né, onde a gente está olhando para nós enquanto seres humanos e querendo fazer essa transformação. Mas até então o mundo sempre foi muito machista e olhando para homens e mulheres de uma forma diferente. É claro que isso impacta, mas aonde eu estou querendo chegar é a história de cada um de nós é diferente e isso acaba Uhum. impactando qualquer processo, ou qualquer coisa que a gente vai fazer. Mas eu acredito que faça sentido a gente olhar, né, para isso. É diferente. Eu só não sei dizer como, né? Como? E eu tô vendo um movimento muito especial vindo dos homens, né? Você conhece o Murilo Gun? Já ouviu falar? Sim. Ele coloca no. Comecei a seguir ele no Insta, ele coloca. Ele traz alguns pontos bem legais para a gente refletir. Ele tem um alcance muito grande, né? Então acho que vai plantando as sementinhas em várias pessoas. É, ele é muito questionador, sabe? E acho que uma característica da pessoa que tá. Você me ouviu? Ok. Eu É uma travou característica depois. É das uma pessoas que estão despertando esse questionamento, não é? Questionamento do que a gente tem feito, do que está acontecendo, do que a gente gostaria. É, você sente dessa forma que as perguntas são mais importantes do que as respostas? Ou como você vê? Nossa, com certeza. Na verdade, você se questiona você ampliar a tua consciência, né? Para qualquer coisa. Eu brinco assim, quando você tem certeza de algo, tenta fazer perguntas que quebrem essa certeza. Porque o que é a certeza, né? É algo que eu penso baseado em tudo que eu conheço até agora.
certezas a humanidade já não teve, né? E aí, como você fala, nossa, teve época em que acreditavam nisso. Sim, do mesmo jeito que hoje a gente acredita num monte de coisa, e daqui 100, 200 anos vão descobrir coisas que invalidam isso que a gente está vendo, né? E isso serve para a gente no nosso microgerenciamento também, na nossa vida, no dia a dia. Se você começa a se questionar, porque esse agora, muitas vezes ele é desconfortável. Então, quando eu afirmo uma coisa para você e você faz um questionamento que, se eu não estou aberto para esse questionamento, eu vou ficar bravo, né? Falei tanto e ela me questionou. Esse questionamento ele não é ruim, né? Ele serve ou para me ajudar a evoluir e talvez mudar uma coisa que eu penso, ou ele serve para reforçar o que eu penso. Então, porque você me questionou, eu não preciso o meu pensamento. Eu posso só reforçar ele. De repente eu me questiono e falo, não. Agora que eu me questionei um pouco mais, continua fazendo sentido o que eu estava pensando. E eu simplesmente sigo a minha vida, né? Eu não preciso mudar. Então, o hábito de se questionar, ele ajuda muito a gente a sempre validar se o que a gente vinha. Eu tenho pensamentos e ações que eram coerentes com o Rodrigo de 2000. Eu questionei isso e ninguém questionou. Corre o risco de eu estar replicando coisas que não fazem Para mim, cortou um pouquinho, eu fiquei mais com o seu áudio. Eu não sei como é que foi para você. E como é que foi para quem... Aqui foi normal. Tá. Então, acho que deve ser a minha... Mas se você... acho que... Deve ser a minha internet aqui. Oh, meu Deus. Contem aí nos comentários se vocês ouviram a resposta do Rô. Legal. Então, aprofundando um pouquinho mais esse despertar da consciência, né? Que a gente já trouxe que é importante a presença, é importante esse questionamento, né? Se questionar realmente. E do jeito que você falou, não é que eu vou me questionar para mudar de ideia, eu posso me questionar para falar, não, é legal isso que eu estou fazendo, né? Mas às vezes na pergunta, a Maju falou que não. Pode, se você quiser terminar a sua consideração agora, aí depois eu faço um apanhado do que eu tinha falado, eu repito. Eu acho que você pode fazer, porque eu me perdi aqui com a resposta. Valeu, Maju, por sinalizar aqui que deu essa travada. A gente estava falando sobre esse questionamento, né? E eu estava falando que o questionamento em si, a gente pode provocar, e é sempre bom, porque se eu não provoco questionamentos ou ninguém provoca em mim, eu acabo correndo o risco de estar em 2020 seguindo um padrão ou alguma coisa que fazia sentido em 2014, 2015, não faz mais sentido agora. Então, esse questionamento ele me ajuda a avaliar, né? No momento presente, está fazendo sentido? É essa minha escolha agora? É para isso que eu quero seguir, né? E muitas vezes esse questionamento ele é desconfortável, principalmente quando vem de outras pessoas sem a gente estar preparado ou preparada. A gente até fala, que saco, né? Flavinha está me perguntando um negócio, eu não quero pensar sobre isso. Esse desconforto às vezes vem porque eu acho que o questionamento tem que mudar a minha opinião. E não necessariamente. Eu posso questionar e realmente mudar, ou eu posso questionar e falar, não, eu reafirmo, né? Só fica mais forte aquilo que eu já estava sentindo, que eu estava pensando. Mas o questionar é importante, senão a gente acaba repetindo padrões que não fazem mais sentido, né? Simplesmente porque a gente não está questionando. Acho que esse era o ponto. E aí, Flavinha, você estava falando algo mais na linha, você ia fazer alguma pergunta na linha de, e aí, né? O que eu faço com isso se as perguntas são importantes para alguma coisa? Acho que era mais ou menos isso, né, que você ia questionar. Que a gente viu, né, que a presença é importante para o despertar, né? A gente viu também que as emoções são importantes e esse questionamento que é importante para esse despertar, né? Me vem algo, Rô, e aí me fala como que você sente, né? Que uma forma de fazer isso com intenção é a meditação. A meditação pode nos ajudar a estar presente, a controlar as nossas emoções, a lidar com as nossas emoções e a se questionar também. Como que você percebe a meditação, já que você é meditante desde os 14 anos? Meditação é uma parada super ampla, né? Tem várias formas de você meditar. Eu falo assim, tem gente que nunca ouviu falar de meditação, mas medita pra caramba, Sim. né?
E assim, o que que é a meditação, né? Tem vários tipos. Eu, de repente, parar contemplando uma paisagem, eu estou meditando ali, né? E aí tem várias técnicas e tal. Então, cada um de nós pode aprofundar na técnica que mais curte, mais faz. Mas o grande ponto da meditação é você se conectar, né? Meditação tem a conexão. Conexão consigo mesmo, a conexão com o todo, né? Com tudo à sua volta. A meditação, por si só, é uma prática que te faz ficar presente, né? Então, nessa escadinha que a Flavinha está comentando, eu vejo muito isso, né? Você cria uma base. A base é a presença. Então, eu estou aqui agora. Eu posso usar a meditação para, ficar aqui agora. Aí eu truo mais uma parte, que é olhar para as minhas emoções, que acontecem no presente. E aí eu começo a direcionar essas minhas emoções. A meditação e outras práticas que me tragam para o presente ajudam a sustentar. Então, eu estou fazendo uma construção aqui, né? A base de presença, aí depois eu crio um alicerce usando as minhas emoções. E aí, o próximo padrão, né, que é o terceiro pilar que eu trabalho comigo, né, a respeito do despertar da consciência, é você colocar uma intenção nesse processo. E é aí que entram os questionamentos, né, que você falou. Intenção, propósito, pode dar o nome que você quiser, né? E quando eu falo de propósito, novo, nada muito filosófico. Qual é o teu propósito com essa ação que você vai ter depois que terminar essa live, né? Qual é a tua intenção? O que você quer? Então, os questionamentos, eles te ajudam a direcionar, porque, cara, você está aqui, encarnado nesse mundo, e você faz coisas. Qual é o teu propósito ao fazer essas coisas? Sejam as coisas mais simples até as coisas mais grandes, não importa. Não tem diferença, né? A sua intenção é uma intenção. E se você está consciente dessa intenção, você começa a agir de forma coerente. E muitas vezes eu me pego agindo de forma incoerente com a minha intenção. Então, vou dar um exemplo que eu sempre dou, né? Então, eu me desentendi com a minha esposa, com a Gi, por algum motivo. A gente brigou. A minha intenção é fazer as pazes com ela. E muitas vezes, na hora que eu vou fazer as pazes, a minha ação não é coerente com isso. O tom de voz que eu uso, a forma como eu falo. Quer dizer, a minha intenção não era fazer as pazes, né? Então, assim, cada um de nós pode pensar em N exemplos onde isso acontece. Agora, se eu tenho essa intenção clara, esse objetivo claro, esse propósito, aí eu consigo ter ações coerentes. E aí eu meio que fecho essa construção, né? Porque eu estou presente, uso as minhas emoções, eu tenho um propósito claro. Qual o resultado, né? Uma vida mais consciente. Uma vida onde você vai avançando, momento após momento, com muita consciência, né? Com muita assertividade. Eu acho legal a gente falar de propósito, né? Porque tem uma onda aí de que eu tenho que achar o meu propósito. Eu acho que é algo que, de certa forma, acaba limitando também essa busca tem o quê? Você trouxe uma forma muito simples, né? Qual é a minha intenção? Qual é o meu propósito nessa ação, com essa relação, com o meu trabalho? E aí desromantiza um pouco e acho que torna mais acessível essa questão do propósito não relacionado a algo grandioso que eu tenho que fazer, sabe? Fica muito distante, parece. Pois é uma armadilha isso, sabe? Esse propósito grandioso, ele é algo construído. Nenhum propósito grandioso era grandioso na construção. A gente olha e compara a nossa construção com algo já construído. Então eu pego alguém que viveu nesse planeta e que deixou um legado e falo, nossa, o propósito dessa pessoa era esse. Se você conversasse com essa pessoa no começo, ela provavelmente não iria dizer isso para você. Ela não ia saber. Ela estava focada no momento presente, fazendo o melhor que ela podia com aquilo, com muita presença, com muita intenção. A sucessão disso construiu um legado, que é o que a gente chama de propósito. E aí parece que quando a gente hoje fala de propósito e romantiza, isso faz com que a gente fique estagnado, estagnada. Você não avança. Porque como você não sabe esse panorama, né? Você simplesmente não faz nada. Né? E aí o que você faz? Você assiste TV de forma aleatória, né? Você vai trabalhar num trabalho que você não gosta. Você vai fazer uma coisa que você não quer, né? Então, para propósito, eu sou muito prático nesse sentido. Eu falo, nesse momento presente, qual é a sua intenção? Siga a sua intenção. Faça isso, né? Ah, mas eu não gosto do meu trabalho. Sim, mas nesse trabalho que você não gosta, qual é a sua intenção? Porque, cara, muitas vezes é só isso, né? Às vezes a gente quer fazer grandes mudanças, mas não entende que a grande mudança ela acontece quando você muda o momento presente. Então, eu posso ter um trabalho que eu não gosto, mas como é que eu posso contribuir nesse trabalho hoje? Porque hoje eu tô lá, né? Então, se eu não vou pedir demissão agora, o que eu quero? Qual é a minha intenção nesse momento?
E aí eu começo a trazer propósito para o meu momento presente, né? E é mágico, porque isso vai causar uma transformação no meu trabalho, nas minhas relações. Talvez eu saia dessa empresa ou continue nessa empresa, mas o ponto é, eu vou causar transformações. Fantástico! Eu dei um passo. Tem coisa que a gente só descobre, Flavinha, caminhando, né? Sim. Então, eu posso ficar sentado aqui no meu sofá pensando o dia inteiro. Eu não vou descobrir coisas que eu só vou descobrir dando o próximo passo. Então, eu preciso caminhar, eu preciso andar, né? Sem essa coisa de querer ler o futuro, virou uma parada de querer ler o futuro. Não, eu tenho que saber qual é o próximo. Se eu não souber, eu não levanto daqui. Vou morrer sentado aqui. Sabe? Saber. Agora, tem como eu saber o que eu quero nesse momento. Qual é a minha intenção agora? Aí eu faço isso. Dou o próximo passo, próximo passo, próximo passo. Quando eu vejo, eu construí um legado, né? Que eu vou chamar de propósito. Sim. Eu também vejo isso. Eu acho que é mais simples do que falam por aí, né? Ah, no, Parece que vai abrir o céu e falar, Flavinha, o seu propósito. aqui, ó. Então, mas Toma. não pode dizer que não pode acontecer, até pode, mas eu sinto que o caminho é muito mais prático do que isso. Assim. E eu acho que também as informações chegam conforme a nossa consciência também está pronta. Porque se você me falasse, quando eu era engenheira civil, que eu iria virar terapeuta, eu ia rir da sua cara. Que foi o que aconteceu com a Imagina. Estelinha. Eu cheguei lá no instituto, ela falou assim: ah, você vai atender aqui nessa sala. Eu falei, nossa, coitada dessa moça. Né? Os meus clientes de engenharia vão vir fazer aqui, né? Tipo, Não tem nada a ver. Né? Eu acho que também as informações vão chegando conforme a gente vai ampliando e ficando pronto para isso. Rô, você falou nos seus stories que tinha uma surpresa para a live de hoje. Na verdade, eu não sabia se ia dar tempo, mas deu tempo ontem. É que, na verdade, eu tive que correr adiantando algumas coisas para conseguir falar disso hoje. Então, basicamente, essa surpresa é o seguinte. Eu venho fazendo muitas coisas sobre despertar da consciência, né? Muito conteúdo gratuito e tal, tenho curso gratuito, tenho feito os minutos de pausa, né? Como você falou, enfim, tenho feito bastante coisa. Mas eu venho trabalhando num projeto que é um próximo curso, né? Uma jornada para a gente trabalhar despertar da consciência de fato, né? E aí o que eu consegui correr para preparar foi poder oferecer para quem está assistindo aqui essa live, seja ao vivo agora ou depois gravado, um código promocional de desconto para isso. E eu já adianto que assim, eu não vou fazer código promocional em nenhum outro momento. Então é só para a galera que está assistindo essa live e que está aqui no teu convite de fato. Então acho que eu travei aqui, Flavinha. Não sei se você está me Travou? ouvindo aí. Eu te ouço, mas eu não te vejo. Agora eu tô te vendo. Não, Meu Deus. Internet, ajuda nós. mas a surpresa é essa, tá? Então, para quem ficou aqui até o curso é o Maestria do Despertar, né? O link está aí do despertar.br, você também consegue se inscrever. E o código promocional é Quero Despertar, tudo junto, Quero Despertar. Você vai ter 50% de desconto nessa jornada, tá? Vai ser uma jornada de 21 dias, com aulas ao vivo, com acompanhamento, exercícios diários, enfim. Então, para quem está aqui, tem a chance de fazer com 50% de desconto, e eu não vou fazer isso em nenhuma outra live ou outro lugar. Então, consegui preparar isso de última hora, mas deu certo. Uhul, que legal. É muito bom. A Lu comentou aqui, né? Do jeito que falam, parece que vamos ouvir um coral de anjos na hora que encontrarmos o nosso propósito. E assim, eu acho que tem gente que passa a vida inteira esperando esse coral de anjos, né? E aí, quando realmente encontrar esses anjos, eles vão falar, mas caramba, por que você não fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Porque Uhum. a gente ficou esperando, sabe? E eu acredito muito nisso. Acho que assim, quando você faz as coisas, você descobre o avançar desse caminho. Então, bora pra ação, bora fazer as coisas com muita verdade, né? Aquilo que não é adequado, você sente. Se Uhum. você trabalha ou tá fazendo uma coisa que não é adequado para você, você tá sentindo isso. Então, cara, você já
sabe o que não fazer, né? Vai testando até se achar pronto, né? Eu acho Sim. que esse é um jeito simples de encarar essa questão de propósito, né? Experimentar mesmo, né? A gente não sabe Exatamente. como que vai ser, mas a gente experimenta e aí a gente vai alinhando com a nossa vontade, né? Ô, Rô, você falou que vai durar 21 dias, né? Esse maestria do despertar. Do despertar. Tá. É. Vai durar 21 dias. Esse 21 dias ele tem um porquê, né? Não é aleatório. Tem, assim, tem vários programas, né, que fazem a questão do 21 dias, 3 semanas, tal. Tem estudos sobre o hábito que falam que se você cultiva um hábito por 21 dias, ele se torna um hábito de fato, né? Se torna uma Uhum. prática que você consegue fazer. Tem outras linhas que falam que é mais tempo e que depende da forma como você faz e tal. Mas eu resolvi adotar essa coisa do 21 dias, porque eu acho que é um tempo legal. Assim, são 3 semanas que a gente vai passar junto, fazendo exercícios diários. Vão ter 3 workshops ao vivo, né, ao longo desse período. Enfim, a ideia é que a gente, conectado com esse tema, né, despertar da consciência, e a gente vai trabalhar muito presença, inteligência emocional e propósito, né, nessa jornada. Então, mas tem a ver, sim, com essa questão de construção aí, para a gente ficar conectado com isso por um tempo suficiente para a gente não se perder, né? Acho que tem muito a ver com essa linha. Porque se eu tenho uma ação agora e eu não repito essa ação depois, as chances de eu não tornar aquilo um hábito é muito grande, né? Você se perde no turbilhão de coisas que você já tem para fazer, né? Acho que dá para comparar com exercício físico. Você fez exercício físico hoje, fez amanhã e depois furou, já... Agora, se você passar 21 dias fazendo exercício físico todo dia, no 22º você vai sentir falta. Acho que de uma Sim. forma muito simples é isso que vai acontecer. Aí você fala, cara, tem alguma coisa errada comigo, eu não fiz. E aí você vai, putz, se lembrar de fazer, né? Agora, se você não dá tempo para esse hábito ancorar, você acaba se perdendo. Isso vale para hábitos como fazer um exercício físico, até um hábito de consciência, né? De falar, não, eu tô focado, tô focado em fazer isso, né? Uhum. Se você esquece, então, obviamente não vai fazer, né? Então acho que essa é a ideia, é um tempo suficiente para a gente se conectar com isso, né? Eu gosto de fazer as coisas 21 dias também. Foi o Einstein que falou que a consciência que se expande jamais volta ao tamanho original? Eu acredito que sim. Foi. Eu ouvi essa frase dele. Inclusive, esses dias eu vi um meme que falava assim, um cara ia citar, né? Falando, como o Einstein disse, aí aparecia o Einstein assim e falava, o que que eu disse? O que que vão inventar que eu disse agora? Eu achei sensacional. Que é muito falado, Einstein falou, mas essa frase eu acho que é do Einstein mesmo. Eu acho que Essa é. é muito... Quem tiver ao vivo aí, se confirma pra gente se foi o Einstein mesmo que falou. É, Eu como sendo do Einstein. o Mas é Einstein muito ele legal tem a gente falar, não, Einstein... Te cortei, Rô. Não, Não? estava só brincando com isso mesmo. A consciência que se expande não volta ao tamanho original e não é, mais uma vez, né? A gente está falando sobre o despertar da consciência, não é algo místico que está isolado para as pessoas que estão na montanha do Himalaia meditando, né? Não é sobre isso, sabe? Se você aprende a fazer uma conta de matemática, a sua consciência ampliou e aquilo não volta mais ao estado original. Se você começou a meditar, né? Se colocou com esse propósito de começar a meditar, a sua consciência não vai se voltar ao estado original. E a gente pode fazer um pouquinho de cada vez. Eu não tenho que fazer tudo de cada vez. Quem está com pressa? Né? Quem está com pressa? Não precisa ter pressa. Tem idade para fazer isso. Então, sim, mas fazer com consciência, essa é a questão. Né? Então, eu tenho uns amigos, né, a Lari e o Bruno, do Moporã Play, que eles falam uma coisa, eu aprendi com eles, assim, que é, quando for fazer algo, faça sem pressa, sem pausa e sem piedade. Eu acho isso incrível. Tá? Sem pressa, sem pausa e sem piedade. Eu não preciso correr, mas eu também não posso ficar parado e eu não Uhum. posso ficar com vitimismo com autoridade, sabe? O que tem que fazer, meu, faz, sabe? E executa. Se aquilo é importante, você está sentindo, vai. Não fica no, mas eu não sei. E sem esses 3 P's, a gente consegue avançar com muita tranquilidade para esse despertar. E a constância também, né? Exatamente. Você vai ampliando esse ritmo, né? Então, você não para, corre e você vai avançando. Acho que essa é um jeito, né, da gente fazer com
consistência, assim. Você conhece a professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole? Conheço sim. Gente, eu Conheço gosto. assim, de ver, né? É da internet, eu também. Eu gosto muito dela. E ela fala sobre esse olhar, né? Olhar para a vida como um símbolo. É tudo um símbolo. A vida está o tempo todo conversando com você. Esse convite está vindo o tempo todo, esses símbolos estão vindo o tempo todo. É, E aí a gente vai percebendo essas conversas que acontecem, né? Pois é, né? Eu gosto muito de olhar para a vida dessa forma, né? É tudo um símbolo, é tudo um pano de fundo, né? As situações são panos de fundo para você agir ali, né? Como se você fosse. Uma vez eu ouvi uma analogia que era: imagina um filme, né? Onde cada um de nós tem um papel no filme, né? Sim, E eu sou o ator que está interpretando esse filme. E eu posso interpretar muito bem esse papel. Mas eu também posso dar minhas contribuições, né? Então, às vezes, o roteirista, o diretor me passaram algumas coisas, ó, faça isso. Mas eu, na hora, eu posso improvisar, né? Esse improviso são as escolhas conscientes que a gente faz ao longo sim. da vida, né? Então, de repente, estava previsto nessa cena que você ia me atacar e eu ia ficar puto, mas eu posso improvisar e dar risada. Quer dizer, tudo pode acontecer, né? Então, se a gente olha isso, a gente começa a aprender com cada situação da vida. Acho que essa é a grande questão, né? Usar Sim. esses panos de fundo para o aprendizado. Pô, a gente está chegando ao fim aqui. Nem parece Pena, que tá muito passou. legal o papo. A gente tem que marcar mais vezes. Com certeza. Eu falei para a Júlia, na última live que a gente fez, falei, Júlia, a gente faz o que a gente ama, conversa com as pessoas que a gente gosta. É o melhor trabalho do mundo. Super legal. A gente acaba vendo um monte de gente legal, conhecida, né? Um monte de gente entrou aqui. Agora, ó, o Sim. Binho tá aqui, a Carol, o Vini entrou no começo, várias pessoas acompanhando a gente. É super legal, é muito massa trocar ideia sobre isso e com pessoas queridas, né? Então, eu te agradeço de você ter aceitado o convite, de vir partilhar sua experiência com a gente. Agradeço também a surpresa que você fez para o pessoal. Me sinto muito lisonjeada de ser da minha live que isso aconteça, que isso aconteceu. E realmente te agradecer não só por esse momento que a gente está juntos, mas desde quando a gente se conheceu, os nossos caminhos se cruzaram. Você foi uma pessoa realmente que teve ação no meu processo de despertar. E eu te agradeço muito por isso. Ai, que bom, Flavinha. Fico muito feliz, fico muito feliz. E é uma troca, viu? Você já me ensinou muito também, a gente já teve algumas jornadas juntos e já me ajudou muito também a despertar, a crescer. Então, gratidão. Fico muito feliz aqui com essa live, da gente estar falando sobre esse assunto tão importante. Enfim, se a gente puder apoiar as pessoas com isso, de alguma forma, acho que a gente já está cumprindo um pouco desse nosso propósito, que a gente vai saber na frente, né? Sim. Mas essa ação vai nos ajudar a construir O esse legado. propósito foi concluído com Valeu, sucesso. pessoal. Valeu demais. Exatamente. Muito bom. Vai ficar salva lá no IGTV, Perfeito. para quem não pôde assistir ela desde o começo. Vai ficar salva no meu perfil lá do IGTV. E te convido a entrar lá na bio do Rô, eu vou deixar aqui nos stories também, para saber mais sobre esse curso que ele vai fazer, que pelo que eu vi, assim, vai ser muito especial mesmo. Então, dá uma olhadinha lá e qualquer coisa fala com a gente. Legal. E usem o cupom, né, o código Quero Despertar, que aí dá 50% de desconto exclusivo só para quem ficou nessa live. Só para quem assistiu aqui. Valeu, Queridos, queridos. Valeu, Flavinha. Tchau. até Obrigado. mais. Um beijo.